Olá a todos, muito boa tarde e obrigada pela vossa presença. Bem-vindos ao webinar O Poder da Disponibilização dos Dados Abertos, Casos de Sucesso e Lições Aprendidas. É o quinto de um ciclo de 5 eventos que estão a ser promovidos pela AMA para o fortalecimento do ecossistema de partilha de dados abertos. O meu nome é Wanda França, sou a responsável da equipa de Dados e Inteligência Artificial da Agência para a Modernização Administrativa e é um gosto estar aqui convosco hoje para podermos falar sobre um tema tão importante como o poder da disponibilização dos dados abertos. A agenda de hoje conta com 3 intervenções. Quero, em primeiro lugar, agradecer aos nossos oradores, ao Dr. Pedro Neto, à doutora Ana Gonçalves e ao Dr. Luís João, por terem aceito o nosso convite e estarem aqui disponíveis para partilhar connosco casos de sucesso e também as lições que podemos tirar dos casos que irão apresentar. A primeira das comunicações será da Câmara Municipal do Fundão e será feita pelo Dr. Pedro Neto, com a apresentação sobre as suas iniciativas no âmbito do desenvolvimento do seu território e a promoção de parcerias estratégicas. A segunda será feita pela doutora Ana Gonçalves da DataCollab, destacando o seu papel na inovação colaborativa e no reforço das capacidades locais. E a terceira e última será feita pelo Dr. Luís João, da Google, que partilhará as suas iniciativas com dados abertos. Contaremos também de seguida com uma curta sessão de perguntas e respostas, que será moderada pelo meu colega António Soares, onde serão respondidas algumas das questões colocadas ao longo deste webinar. Para tal, podem o fazer no canal de perguntas e respostas do Teams, que foi criado mesmo para esse efeito. Caso não seja possível durante este webinar responder a todas as perguntas, nós convidamos-nos a colocar as mesmas via e-mail e esse e-mail será apresentado no final deste evento. Espero que este webinar seja proveitoso e que todos nós possamos adquirir mais conhecimento sobre a publicação e sobre o uso de dados abertos e, se ainda não assim não for, que suscite a curiosidade para este tema. Convido então a Câmara Municipal do Fundão, o Dr. Pedro Neto, vereador de Desenvolvimento Rural e Agricultura, para fazer a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Vou tentar colocar aqui uma pequena apresentação que gostaria de partilhar com vocês. Não sei se me conseguem todos ouvir bem, presumo que sim. Conseguimos. Muito bem. Perguntava só se já estão a conseguir ver a partilha. Ainda não. Continuam sem ter acesso? Não, está aqui já para preparar o PowerPoint. Sim, já estamos a ver. Ok, aproveito aqui já o momento também para agradecer o convite que endereçaram ao município do Fundão para fazer aqui uma apresentação sobre o Centro Agrotec, o trabalho desenvolvido pelo Centro. Cumprimentar também os restantes oradores que dividem comigo este webinar. Obviamente, destacar também aqui esta iniciativa da Agência de Modernização Administrativa e cumprimentar também a nossa moderadora, a doutora Wanda França, que hoje faz aqui a moderação deste painel. O Centro Agrotec, passando imediatamente para o objetivo que foi seguido, portanto, ele vem combatar uma lacuna existente no território. Nós sabemos que o desinvestimento que temos sentido nesse setor ao longo de muitos anos implica a necessidade de criar estruturas, especializar o território com infraestruturas que consigam fazer este desenvolvimento de investigação aplicada e, nesse sentido, o município do Fundão decidiu avançar com uma infraestrutura desta natureza, o Centro Agrotec,
com o intuito de comatar essa lacuna, consolidando aqui no fundão, e a partir do fundão, trabalhando sempre numa perspectiva regional e até nacional, pretendendo consolidar aqui um ecossistema de desenvolvimento tecnológico e de validação de tecnologia de Internet of Things, de baixo custo, e que faça aqui a ligação entre o interface, faça aqui uma ligação entre aquilo que é a investigação e os produtores agrícolas e o mercado. Em termos de linhas estratégicas de intervenção, portanto, esta apresentação vai ficar dividida aqui em 2 momentos. Primeiro vamos fazer aqui uma pequena apresentação do centro, fazer aqui um overview das infraestruturas que já temos, que estão neste momento já a gerar dados, e depois apresentar um bocadinho a quantidade de dados que já temos e dos sistemas em que trabalhamos. As linhas de intervenção são sempre a valorização de recursos locais, o fomento da inovação e o apoio contínuo à atividade da componente científica à atividade empresarial. Em termos de trabalhos desenvolvidos, temos, obviamente, incubação de ideias e negócios a partir do Centro Agrotech, temos um programa de aceleração também de ideias, facilitação de financiamento, dinamizamos o networking, nós trabalhamos sempre em rede, nos vários setores do município, seja na área social, seja na área agrícola, seja no setor social. Portanto, achamos que o trabalho em rede nos permite alavancar um conjunto de projetos que não seria possível de outra forma, pois estamos permanentemente a captar novos empreendedores, novos investidores e reforçamos muito aqui a ligação com as universidades e com a investigação. Temos também áreas de campos de ensaios que disponibilizamos aos produtores agrícolas, aos empreendedores e a novos investidores para que possam ser realizados ensaios de forma permanente e sistemática. Acolhemos equipas de desenvolvimento e depois temos aqui um conjunto de projetos que desenvolvemos, projetos e programas europeus, como programas PRIMA, Sudoeste, programas Horizonte Europa, entre outros, que são várias candidaturas onde nos candidatamos com, obviamente, uma rede de parceiros. Nestes próximos 2, 3 slides eu consigo-vos fazer aqui uma pequena apresentação e um overview daquilo que é hoje o Centro Agrotech no Fundão. Portanto, temos três campos, que devem verificar no canto superior esquerdo. Temos a Quinta Experimental do Seminário com 20 hectares, a Quinta das Ideias e das Cerejas com 12 hectares e uma coleção de variedades que é uma outra quinta, uma antiga quinta abandonada da antiga Direção Regional, hoje CCDR, Unidade de Divisão da Agricultura. E aqui testamos novas variedades, novos portos enxertos, novas técnicas de condução de cerejeira, de olival, vinhas também. Temos aqui, vamos recuperar as antigas castas autóctones que existiam na região e que hoje estão abandonadas e estão em desuso. A ideia é percebermos o potencial, por exemplo, na área de vinha deste género de castas e testarmos sempre permanentemente com o mercado, neste caso com as associações de agricultores, com as cooperativas, o potencial que estes produtos podem ter no futuro, até porque são aqueles que estão mais adaptados àquilo que se perspectiva que sejam as alterações climáticas. Depois temos também um centro de formação e capacitação muito focado na agricultura 4.0, portanto nós aqui damos formações não direcionadas para o Catálogo Nacional de Qualificações. Isso é uma resposta que já existe no Estado, no IFP. Nós tentamos ir mais além e tentamos começar a capacitar os nossos agricultores com um conjunto de instrumentos e de recursos que habitualmente não estão disponíveis e que não são, obviamente, os convencionais. Aqui temos formações, por exemplo, de VRTs, de drones para pulverização agrícola, e são formações gratuitas que disponibilizamos aos nossos agricultores. Nós entendemos que é preciso acelerar este processo de digitalização do setor agrícola e a única forma é termos no terreno um conjunto de respostas que possam mais rapidamente ajudar não só a perceber o potencial da tecnologia e a poder incorporá-lo nas nossas explorações, e é isso que o nosso centro acaba por fazer, não só nesta capacitação direta de empresas ou dos seus trabalhadores, de forma indireta, mas também depois com o conjunto de testes e com os dias de campos que proporcionamos. Temos depois também uma incubadora de base rural, startup, para as empresas que aqui se pretendam instalar. Relativamente ao conjunto de equipamentos que já temos no Conselho, aqui é uma overview dos 702 km quadrados do Conselho. Nós, no Fundão, temos instalado uma rede LoRa, que está identificada neste mapa com o número 4. Esta é uma rede que permite a conectividade, para quem obviamente conhece e é desta área, sabe que é uma rede que permite a conectividade gratuitamente. Portanto, este foi um investimento que fez o município do Fundão e o que disponibiliza aos agricultores e a todos aqueles que queiram fazer dela a utilização. Portanto, é um conjunto de antenas que dão 100% de cobertura a 702 km quadrados. Para quem, obviamente, tem esta capacidade de poder querer trazer sensor para a agricultura, para o setor florestal, tem aqui uma conectividade permanente para poder testar e poder utilizar os seus equipamentos.
Depois desenvolvemos um conjunto, e a partir desta infraestrutura, um conjunto de testes de outros equipamentos que hoje estamos a utilizar no setor agrícola. Portanto, esta rede agora está identificada com o ponto 4, que está a cobertura aos 702 km². Temos também sobre esta rede uma rede municipal de estações meteorológicas, que eu irei falar mais à frente, e que estão localizadas em zonas específicas, zonas de produção agrícola específicas do nosso território, e são estações meteorológicas focadas especificamente no setor agrícola. Temos um conjunto depois de outros instrumentos que estão gravados, mas de facto os do Centro Agrotec são um conjunto de estações muito focadas só para dar resposta àquilo que são as necessidades agrícolas. Para nós, no fundão, temos aqui um conjunto de microclimas e se nós estivermos a fazer utilização de variedades de cereja que precisam de determinados tipos de horas de frio, a sul da Gardunha ou a norte, a redução de uma variedade aqui numa distância de 10, 12 km pode ser na ordem dos 50%. Portanto, esta informação que disponibilizamos é essencial, por exemplo, para um investidor decidir até qual é que é a variedade que vai aplicar numa determinada zona do território. É esse género de informação que nós prestamos. Depois temos aqui, eu irei falar nisto um bocadinho mais à frente, portanto, só dar-vos aqui mais nota de alguns dados também importantes. Portanto, temos aqui uma rede municipal de campos experimentais, estão identificadas com o número 2. Temos a rede de armadilhas inteligentes. Portanto, estamos a falar aqui de um conjunto de equipamentos que nos permitem fazer a captação de insetos. Portanto, e à frente também irão ver um bocadinho em 2 slides o software e o que é que o algoritmo desse software possibilita. A ideia neste momento que nós estamos a utilizar, estamos já a testar também para o setor do olival, mas iniciamos este processo para um problema específico. Somos, de facto, uma das maiores áreas de produção de cereja. Direcionamos a utilização deste equipamento para o combate à Drosophila Suzuki. Portanto, na prática, nós estávamos com estas câmaras a verificar os níveis de ataque que aconteciam no território. Depois temos também, com a identificação do número 5, uma rede toda sensorizada de detecção precoce de incêndios florestais. Está aqui mesmo na porta de entrada para aquilo que é a grande área do Pinhal Interior de Portugal. Portanto, toda esta área é uma área predominantemente florestal e foi aqui que nós fizemos incidir a nossa linha de intervenção com esta rede sensorizada que aqui apresentamos. Depois temos aqui um conjunto de outras infraestruturas, como seja a unidade experimental agroalimentar, onde fazemos testes, o Centro de Melhoramento e Performance de Raças, que também disponibiliza dados e irão perceber isso um pouco mais à frente nos slides. Então, a respeito das quintas experimentais, estamos aqui a falar só em quintas experimentais em áreas de ensaios, perto de 50 hectares, e depois temos mais um potencial de 1.100 hectares em área sob gestão pública, onde também podemos desenvolver um conjunto de trabalhos. Dentro dos trabalhos, fazemos aqui um pequeno resumo, temos projetos de valorização de raças autóctones, portanto, nós temos efetivamente efetivos pecuários, temos animais de raça autóctone, propriedade da Câmara Municipal, que estão a ser utilizados em programas específicos, temos campos de ensaios de cereal, de olival, de vinha, temos um projeto de formação que já mencionei atrás, o projeto da Upskills de formação mais capacitada, a incubadora e a unidade agroindustrial. Não me querendo alongar muito nos programas de formação que damos, dar-vos aqui um bocadinho só algumas luzes sobre o tipo de formação que damos, que é diferente daquilo que existe no Catálogo Nacional de qualificações. Portanto, nós não ensinamos, obviamente, aquelas competências mais básicas de como avançar com o trator, como circular. Não, aqui o que nós estamos a dar de formação é, por exemplo, a utilização de sistemas ISOBUS, a condução assistida por GNSS, VRTs, máquinas de distribuição, como garagens rápidas, cartografia digital de solo, detecção remota, telemetria. Temos, por exemplo, a utilização de equipamentos de georreferenciação e de vedação virtual de efetivos pecuários. É esse o tipo de equipamentos que utilizamos. Depois mostrar-vos aqui algumas fotos de alguns dos equipamentos que utilizamos. Este é um dos equipamentos que temos na Quinta das Ideias e das Cerejas, um projeto também em articulação com a Ciência Viva. O que estão a ver é um braço robótico que praticamente faz um conjunto de intervenções numa parcela definida e aqui numa perspectiva também de conseguir apelar aos mais novos para a digitalização do setor agrícola e começar a cativar logo desde os novos para este setor, até porque cada vez mais no futuro nós vamos precisar de pessoas capacitadas na agricultura e não podemos continuar a olhar para o setor agrícola achando que podemos ter respostas ou encontrar respostas em mão de obra menos capacitada. Isso é um erro total e nós no futuro vamos necessitar cada vez mais de pessoas capacitadas para utilizar este tipo de instrumentos. Aqui uma imagem das estações meteorológicas que utilizamos.
um personal field computer que está também no Centro de Biotecnologia e Plantas com quem articulamos, e aqui umas imagens também da nossa unidade experimental agroalimentar, onde nós fazemos aqui alguma formação e capacitação para o setor. Pegando então aqui nos dados que nós já temos hoje disponíveis. Portanto, eu vou-vos apresentar aqui um conjunto de softwares que estamos a utilizar e vou explicar um bocadinho os dados que recebemos. Aqui o que temos é um software, o ISUT. O ISUT é um software de gestão pecuária, que é o que nós utilizamos para gerir os nossos efetivos pecuários. Nós temos um conjunto de equipamentos que se conectam com o ISUT, como seja uma manga inteligente, e todos os dias, cada vez que os animais passam neste equipamento, ele tem uma balança incorporada e está-nos a dar os pesos médios diários. Temos também, na componente de alimentação, na estrutura de alimentação, um conjunto de equipamentos que estão também sensorizados, que nos permitem saber qual é que é a quantidade que este animal ingeriu. Temos também as colegas de georreferenciação que nos permitem saber onde é que aquele animal percorreu, quanto tempo parou, quanto tempo comeu. Portanto, todos estes dados depois são utilizados para percebermos, por exemplo, na parte dos efetivos, quais é que são os animais, quando estamos a falar de uma perspectiva de melhoramento ou de performance, que comem menos, crescem mais, produzem menos metano, qual é que é a pegada de carbono que deixam. Portanto, são esses os dados e os parâmetros que nós já estamos hoje a utilizar. Portanto, aqui vocês podem ver que todos os dados são levados aos termos em termos de registro. Nós registramos todos os comportamentos destes animais. Alguns nós registramos manualmente, outros conseguimos a partir dos equipamentos que sejam incorporados diretamente no sistema, mas notamos que há vezes alguma falta ainda de interoperabilidade entre alguns dos sistemas que utilizamos. Portanto, esta é a plataforma de gestão de efetivos pecuários. Passamos então de imediato para a rede municipal. Eu vou tentando cumprir o tema, portanto vou tentando acelerar para conseguir apresentar todos os slides, que ainda são alguns. Relativamente à rede municipal de estações meteorológicas, nós temos então efetivamente um conjunto de redes instaladas no nosso território, em sítios específicos que representam áreas de produção, e aqui nestas estações elas estão conectadas com um software chamado IceCrop, e nesse software, se vocês verificarem, nós temos as condições, por exemplo, de horas de folha molhada, umidade, pluviosidade, temperaturas, portanto, e mais um conjunto de indicadores que são determinantes, penso que me adiantei aqui um bocadinho no site, são determinantes para o setor agrícola. Aqui vemos a evolução em gráfico dos vários pontos que nós temos da rede municipal de estações meteorológicas. Aqui nesta primeira camada, nós estamos a recolher estes dados, e estes dados vêm, imaginem, de 15 em 15 minutos, nós temos aqui um conjunto de dados que recebemos, mas eles não são tratados. Isto implica, apesar de, por exemplo, as nossas forças de autoridade, aos agricultores, às associações, terem acesso à plataforma, nós não temos aqui ainda nenhuma forma de tratamento destes dados. Eles, para serem úteis, eu não preciso saber, numa determinada hora, qual é que é o indicador que tenho no momento. Nós precisamos tratar estes dados para que eles depois possam ser úteis para os agricultores. Nesse sentido, nós temos uma segunda camada, onde já temos aqui um tratamento de dados com os dados oriundos das estações meteorológicas. E aqui, a partir de uma parceria com a empresa Ibermeteo, nós já temos aqui um conjunto de dados que faz um histórico determinante, por exemplo, para quem quer fazer um investimento no fundão. Tanto aqui o exemplo que vos dava há pouco de fazer a escolha de uma variedade, por exemplo, de cereja. Se eu quiser escolher uma cerejeira de uma variedade específica, eu sei que ela está ou consegue ser produtiva até X horas de frio, então eu preciso de um conjunto de dados para saber se aquela área do território onde eu vou investir se adequa ou não àquela variedade, e se esta variedade vai estar ou não adaptada. Isto, como vocês percebem, é uma vantagem competitiva muito grande para o nosso território quando um investidor tem que tomar decisões. Portanto, se eu estiver num território onde não tenho este nível de dados e tiver que optar, por exemplo, por cerejal, um olival, uma variedade específica, ou até amendoal, se eu tiver este género de dados e estes conteúdos, obviamente vai facilitar muito é que as empresas tomem decisões. E para perceberem, no nosso território, por exemplo, se consultarem o PorData, nós, nos últimos 10 anos, tivemos um aumento exponencial das empresas do setor agrícola florestal. Isto acontece, não, obviamente, apenas pela intervenção que temos com o Centro Agrotec, deste acompanhamento sistemático e permanente, mas também porque temos um conjunto de dados que ajuda, obviamente, as empresas a tomar as suas decisões na hora do investimento, reduzindo muito a imprevisibilidade, muitas vezes, do setor agrícola.
Depois temos aqui também o IceCorp. O IceCorp é o sistema que utilizamos não só para a rede de estações, para a rede municipal de estações meteorológicas, mas utilizamos, por exemplo, para a gestão das nossas parcelas. Aqui vocês estão a ver, no vosso canto superior direito, é uma das quintas que está dividida em parcelas e nós levamos o sistema de rega, o sistema que estamos a utilizar com o IceCorp muito ao limite. Portanto, todas as parcelas estão sensorizadas e nós queremos não unicamente que ou não especialmente que este sistema nos dê alertas, nós, acima de tudo, queremos que ele tome decisões. Aquilo que nós estamos a articular com esta empresa é a possibilidade de, a partir do momento que eu tenho um conjunto de dados e um conjunto de indicadores e que eu consigo fazer previsão, nós queremos que remotamente a regra seja ajustada, por exemplo, à pluviosidade e às ocorrências que vamos ter nos 30 dias seguintes. Portanto, esse não é um processo indeterminado, nós temos um conjunto de alarmística nesta fase que nos é apresentada pelo próprio sistema, mas nós queremos convoar este sistema para tomar decisões autónomas em função dos dados que já dispõe. Aqui podem ver, este foi um slide que eu adiantei há pouco, este sistema dá-nos, por exemplo, com os dados que já temos das estações meteorológicas, as condições de pulverização do território, e isto depois gera alarmísticas que remetemos para as associações para mandar aos agricultores e com isto, obviamente, definir as condições ideais, por exemplo, para a aplicação de fitofármacos. Pegando agora nos sistemas de efetivos pecuários, que era o que vos explicava no início, e que se complementam com o software Wizut. Neste software que utilizamos, portanto, aqui temos mais uma dificuldade que iremos ver no fim. Todos estes equipamentos têm dashboards autónomos, e independentes. Portanto, aqui no novo Pense controlamos vedações virtuais. Aqui o que prevemos, estes pontos que vocês estão a ver, são áreas de pastoreio de um animal específico. Neste sistema, nós não colocamos qualquer tipo de vedação. É um sistema em que o animal circula livremente e quando se aproxima do limite definido, o equipamento produz um som. Com algum treino nós conseguimos que o animal nunca ultrapasse aquele limite que está definido. Este é um sistema que precisa de muito treino, é um sistema norueguês que nós encontramos e que estamos a testar, e entendemos que em zonas, por exemplo, remotas, áreas protegidas, como nós temos aqui na Gardunha, em que não fazemos a utilização de vedações, por um conjunto de circunstâncias, até por legislação que se aplica àqueles locais e para proteção dos ecossistemas, mas fazemos este pastoreio com recurso a este equipamento não ofensivo de vedação virtual. Outra das áreas onde nós utilizamos este equipamento é, por exemplo, numa parceria recente que estabelecemos para pastoreio do nosso efetivo num projeto de uma planta solar, portanto, onde nós temos perto de 200 animais que vão fazer pastoreio e que são todos controlados a partir e verificados a partir deste sistema. Portanto, aqui tem um conjunto de animais, um conjunto de indicadores, quantas vezes o som é disputado, as baterias do equipamento. Portanto, aqui funciona não por hora, mas por satélite e com recurso a uma bateria que é incorporada no equipamento. Relativamente ao Digito Animal, é outro equipamento que nós também utilizamos para georreferenciação, aqui também nas áreas mais remotas. A foto que estão a ver é exatamente da cumeada da Serra da Gardunha, e este equipamento diz-nos praticamente as áreas onde o animal fez pastoreio e determina também aqui um conjunto de indicadores, como irão ver de seguida, relativamente ao ritmo cardíaco, à temperatura, e faz também aqui, por isso nós achamos interessante, em função das áreas de pastoreio, define, por exemplo, a pegada de carbono, define o sequestro de carbono deste animal naquela parcela. Temos um terceiro animal que também estamos a testar, portanto, já perceberam que nós aqui testamos vários níveis de equipamentos. Temos um terceiro equipamento que também estamos a utilizar relativamente ao pastoreio extensivo, que é o Inogando. Este sim funciona à rede hora, é energia solar e analisa comportamentos. Portanto, na prática, aquilo que ele nos determina é quantas horas o animal passou a ruminar, quantas horas passou a comer, quantas horas passou a dormir, portanto, e define-nos depois relatórios em função desses comportamentos que nós depois utilizamos para a seleção, o melhoramento e a performance que queremos fazer com as associações de produtores.
Relativamente à rede de armadilhas inteligentes, trago-vos aqui uma foto também do dashboard que temos relativamente ao TrapView, que é um sistema que adquirimos a uma empresa da Eslovénia e que, como podem verificar, o sistema tem uma câmara incorporada que está permanentemente a tirar fotos para definir níveis de ataque. A partir do momento que nós temos níveis de ataque, nós conseguimos também, em articulação com os avisos agrícolas, com a CCDR, com as associações de agricultores, definir qual é que é a quantidade de fitofármaco que nós devemos de aplicar única e exclusivamente para combater aquela praga em concreto. Este equipamento tem um algoritmo, aqui na foto em cima vem os insetos capturados, na foto em baixo o algoritmo está a dizer dos insetos quais é que são a Drosophila Suzuki e define logo qual é que é o nível de ataque. Vocês imaginem o que era ter, por exemplo, nós aqui estamos a aplicar esta rede a uma área do território, aqui na área da Cova da Beira, imaginem o que era ter uma rede de âmbito, por exemplo, regional para começar a tratar determinados problemas que temos na agricultura e a ajudar a definir, por exemplo, a aba mística que é necessária para depois podermos habilitar os agricultores. Portanto, este é de facto um sistema que, com escala, nos ajuda a combater de forma muito mais precoce alguns problemas que depois causam imensos prejuízos ao setor agrícola. Para concluir, referir apenas que eu coloquei estes dois pontos porque, de facto, são aqueles onde nós sentimos que há aqui algumas lacunas ainda. Em primeiro lugar, esta questão de integração e interoperacionalidade. Nós, por exemplo, quando compramos os nossos tratores agrícolas com os sistemas Isobus, ou, por exemplo, perante nesta questão de termos 6 dashboards ou 7 dashboards diferentes para softwares diferentes, acaba por ser complexo depois na gestão diária do conjunto de dados que nós temos disponíveis. Portanto, nós estamos já nesta fase a considerar a necessidade de termos aqui um observatório de dados que nos consiga compilar só esses dados do setor agrícola, já para não falar do conjunto das outras áreas que temos no município do Fundão, mas só para o setor agrícola justifica-se nós temos aqui um observatório que faça o tratamento destes dados e que possa disponibilizar depois estes dados devidamente tratados. Isto levanta aqui a segunda questão, que é em relação ao tratamento de dados. Obviamente, nós há aqui um conjunto de dados que carecem de ser devidamente recolhidos, organizados, tratados, para depois poderem ser úteis. E essa é uma componente que nós também ainda gostaríamos de ver resolvida a breve trecho, porque sabemos que a partir do momento que começarmos a tratar dados, vamos começar a prever e aí vamos ter, obviamente, uma eficiência consideravelmente diferente. Não sei se consegui cumprir o meu tempo, tentei, obviamente, cumprir o tempo que me estava determinado. Mais uma vez agradeço o convite dirigido ao município do Fundão e estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenham relativamente à apresentação ou qualquer outro assunto. Obrigado a todos e muito boa tarde. Muito obrigada, Dr. Pedro Neto, pela sua apresentação e também por ter partilhado connosco todo o trabalho que tem desenvolvido no âmbito da gestão do território e também por salientar a importância da qualidade de dados e a importância no tratamento desses mesmos dados e dos desafios que são levantados para o desenvolvimento de projetos no âmbito da gestão do território. Agora, passo a palavra à segunda apresentadora, à doutora Ana Gonçalves, diretora de desenvolvimento de produto do Data Collab, que agradeço uma vez mais por ter aceito o convite e, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Olá, boa tarde. Muito obrigada, doutora Wanda e à AMA, desde já pelo convite ao Data Collab para estar presente hoje a falar um bocadinho sobre aquilo que foi o nosso percurso nos últimos anos a trabalhar dados e, em particular, a trabalhar dados abertos com municípios e entidades da administração pública. Eu vou então partilhar rapidamente o meu ecrã. Deixem-me só. Desculpem. Já estão a ver? Sim, já estamos. Então, antes de eu avançar e falar um bocadinho sobre o trabalho que temos vindo a fazer nos últimos anos, eu gostaria só de fazer uma pequena explicitação muito rapidamente sobre o que é o Data Collab e o que é que nós fazemos, uma vez que somos uma instituição relativamente recente. Nós, na realidade, somos um laboratório colaborativo, somos uma unidade do Sistema Científico-Tecnológico Nacional que foi criada em 2021,
No entanto, a nossa atuação efetivamente começou nos últimos 2 anos, a partir do momento em que pudemos oficialmente iniciar trabalho. Mas desde da nossa constituição até agora, nós temos tentado ao máximo compreender como é que os dados afetam à data de hoje o país, quais são as principais necessidades dos setores económicos e das entidades, de que forma poderíamos trazer aqui uma visão inovadora, porque já muito trabalho está a ser feito por diversas instituições, podendo efetivamente aportar valor, e aqui percebemos que deveríamos trazer, como já é a base dos laboratórios colaborativos, o conhecimento e as tecnologias emergentes às necessidades do mercado, auxiliar nesta ponte, mas desenvolver com o mercado serviços orientados para os dados, facilitando a sua implementação. O que é que isto é na realidade prática? Está muito lento hoje. Trabalhamos toda a cadeia de valor dos dados e queremos auxiliar as diversas entidades, sejam elas cidadãos individuais, empresas ou entidades do setor público, a conseguir transformar-se do ponto de vista digital, podendo utilizar a informação que geram e que têm sobre si para tomar decisões conscientes, ou seja, poder auxiliar todas as entidades a melhorar a sua competitividade no mercado, resolver problemas, minimizar custos, compreender um bocadinho melhor como é que as coisas podem funcionar de forma mais simples, e com isto podíamos trabalhar em vários pontos. Na geração de dados, nós apoiamos, ajudando as organizações a escolher soluções de hardware que nós possamos adaptar, co-criar com outras entidades ou referir outras entidades parceiras ou não, para que as pessoas com as quais nós trabalhamos consigam obter a melhor solução para o cenário que têm em causa. Obviamente que uma das nossas preocupações é sempre a possibilidade de se conseguir alinhar com as principais legislações e com as orientações, sejam elas no domínio da cibersegurança, sejam elas no tratamento de dados pessoais, na privacidade, todo um conjunto de orientações mais específicas de setores, e aqui nós tentamos ao máximo ser o mais operativos e lógicos possível. Depois temos o tema da recolha e integração de dados, e aqui o tema dos dados abertos está muito orientado nesta parte, tem um foco muito grande nesta parte, na forma como nós poderíamos integrar a informação de diversas fontes, como é que poderíamos comparar, garantir que as dimensões eram comparáveis e que poderiam ser utilizadas numa analítica de forma conjunta, compreender efetivamente o que é que querem dizer aqueles dados e de que forma foram recolhidos, para se perceber se espelham a realidade efetiva ou não, trabalhar interoperabilidade. Tudo isto foi um tema problemático, continua a ser um bocadinho, mas que à medida que vamos avançando, e também por via de instituições como a AMA, tem surgido mais este tema, e as pessoas têm começado a ter um bocadinho mais de consciência da importância e do valor dos dados para a sociedade e para as instituições. Depois temos o nosso trabalho também no tema da inteligência e na análise de dados, tendo também aqui uma camada de interface, porque o nosso objetivo, para além de fornecer soluções de suporte à decisão e analíticas às instituições, é também fornecê-las de forma a que as pessoas as consigam entender e usar de forma simples, mesmo não tendo grandes competências no domínio técnico, porque o objetivo é mesmo apoiar toda a gente, mesmo aqueles que não são analistas ou cientistas de dados. E por fim, o tema da publicação e da disseminação de informação importante que possa alavancar o país e a Europa de forma de apoio à comunidade. No ponto de vista da nossa atividade de atuação, nós orientamos-nos a 4 áreas estratégicas preocupantes para o país e para a Europa: a saúde, a agricultura, a floresta e a biodiversidade, a indústria, a energia, oceanos e as comunidades inteligentes. E dentro destas áreas, que até são bastante macro, nós acabamos por fornecer serviços neste domínio aqui ao lado, que
tem de ver com a tal aquisição, com a conformidade e integridade dos dados, para verificar se eles efetivamente se alinham por um lado e por outro se representam a realidade e têm qualidade para poderem ser utilizados, a análise, gestão de base de dados, o tema da partilha, a rastreabilidade dos dados e a sua origem, a visualização de dados e uma parte também muito importante que nós queremos alavancar e que estamos a trabalhar agora muito com o Portuguese Data Academy, a capacitação e a formação para efetivamente ajudar as pessoas a conseguirem elas próprias também usarem dados e poderem fazer algumas analíticas e compreenderem um bocadinho melhor como o valor de algumas ferramentas que são disponibilizadas. Agora, em específico, no domínio dos dados abertos, ao longo dos últimos 2 anos, nós temos vindo a trabalhar com municípios e com outras entidades de administração pública para as apoiar no suporte à decisão. Temos trabalhado de perto e visto as suas necessidades e usado para isso dados municipais, mas também dados abertos. Ao longo de 1 ano inteiro, nós trabalhamos exclusivamente a análise efetiva dos datasets disponibilizados pelas mais diversas fontes de dados, trabalhamos os metadados, tentamos compreender o que é que aquilo dizia, que valor é que poderia aportar e com a ajuda de alguns dos municípios com os quais trabalhamos, em particular o município de Famalicão, que nós somos o parceiro tecnológico que está a criar com eles o observatório deles, foi possível criar dashboards que pudessem, de forma simples, dar algumas respostas aos cidadãos e mesmo ao próprio município. Alguns destes dados vão estar disponíveis de forma pública, outros deles estarão relacionados com dados privados para operação, não é? De qualquer forma, há valor e há muita informação que pode ser utilizada e que até está bastante atualizada, que dará um bocadinho mais de consciência sobre os processos das mais diversas instituições e eu já vos vou mostrar um bocadinho o resultado dos estudos que nós efetuamos. Eu gostaria também de deixar a nota que houve algumas dificuldades que nós encontramos no caminho, algumas eu já referi, mas há uma que é continuamente, não é bem um problema, mas é uma dificuldade que para entidades que não trabalham no domínio tecnológico é um desafio, que é o tema da existência de integrações para a atualização contínua, ou seja, a existência de APIs disponibilizadas por estes sites onde os dados estão, para que esses dados, à medida que vão sendo disponibilizados, possam ser continuamente integrados nos dashboards para dar respostas mais autênticas e mais recentes. Alguns têm APIs, outros não têm, o que obriga a estar a adicionar à mão alguns dos dados que são disponibilizados. Por outro lado, estas atualizações exigem sempre um bom pipeline de ETL e uma camada muito robusta de validação. O ETL é uma forma de nós conseguirmos extrair, transformar e carregar a informação que está a ser continuamente atualizada nas bases de dados de fonte nos nossos dashboards, e nós sentimos muitas vezes a dificuldade de uma fonte de dados que deixa de dizer número de mulheres e número de homens para passar a dizer feminino e masculino, e às vezes esta alteração é uma alteração muito, muito simples e que se detecta com facilidade, mas consegue causar algumas dificuldades nos dashboards e na forma como eles funcionam, e por isso, entre estas e outras modificações mais completas, a existência de dados em branco, a existência de zeros, que às vezes na realidade não querem dizer zero, dado o contexto, todas estas informações que às vezes são mudadas nas fontes, precisam de ser verificadas para que depois o dashboard responda de forma autêntica e de forma clara àquilo que são os KPIs em avaliação. Por outro lado, eu gostaria de deixar aqui a nota que no caso do dados.gov, que tem aqui o suporte e a alavancagem da AMA, tem alguns dados que nós não encontramos noutras fontes e utilizamos nas soluções que vamos desenvolvendo, mas por outro lado também tem aqui uma forma de identificação dos metadados muito interessante que ajuda a perceber efetivamente o que é que quer dizer uma dada informação
isso é extremamente útil. Pode ajudar as pessoas a entender melhor o que é que quer dizer aquela informação, como é que foi recolhida e o que é que ela pode representar na realidade. Do ponto de vista mais prático e não dos esmaçando mais, eu gostaria de falar um bocadinho do trabalho que nós, com muito apoio e muito conhecimento com os nossos parceiros, fomos criando, que é o Centro de Inteligência Territorial. Nós entendemos que havia algumas entidades que queriam começar a conhecer o seu território, a começar a ver como é que estavam relativamente a algumas métricas para a norma das Smart Cities, do World City Data Bank, outras até no domínio dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, entender de que forma as suas medidas estavam a impactar os resultados do município e se essas atividades estavam efetivamente a ser divulgadas de forma certa ou não, e assim conseguimos perceber que, na realidade, a maioria dos municípios do país tem muita informação que poderia ser passada de forma mais simples ao público e mesmo informação atualizada com muita frequência que pode ajudar do ponto de vista operacional as mais diversas instituições. Por exemplo, está aqui agora a passar no vídeo o dashboard da energia. A E-Redes atualiza com muita frequência os dados e os dados resultantes da energia são um reflexo muito interessante de como é que estão a evoluir as luminárias dos municípios, quais delas já têm LEDs mais recentes, onde é que estão os contadores inteligentes onde faltam, falhas operacionais que estão a existir, faltas de cobertura ou não, mesmo no domínio dos resíduos, como é que está o município posicionado relativamente aos mais diversos temas e como é que está a evoluir a reciclagem, o descarte, que tem algumas infografias, e esta foi a nossa partilha de forma gratuita, não é? Com o cidadão, uma vez que, enquanto instituição, laboratório colaborativo, queremos alavancar toda a gente, todas as entidades da mesma maneira, e assim criamos um observatório mínimo para todos. Para, muito rapidamente, vos mostrar o que é que eu estou a falar, depois peço-vos que verifiquem com um bocadinho mais de detalhe se ainda não conheciam, mas nós, desculpem, aqui, nós trabalhamos o CIT de uma forma que pudesse alavancar todos os municípios de uma mesma forma, mas que depois pudesse ter especificidades que se alinhassem com a forma como opera cada município, porque na realidade os municípios podem ser muitíssimo distintos e não comparáveis, e sendo assim, nós decidimos agregar de forma o mais neutra possível, para que se pudessem visualizar as atividades pelas formas que os municípios quisessem mostrar a sua informação e de forma a estar também alinhado com o tema dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e para o World City Data Bank, para a norma das Smart Cities. Sendo assim, nós iniciamos com uma área de governança que tenha um dashboard efetivo sobre a governança de cada município, sobre o urbanismo e sobre telecomunicações. À data de hoje, há alguns que nós ainda não disponibilizamos. Penso que o urbanismo é um deles, eu vou já mostrar, porque na realidade, do ponto de vista dos dados abertos, não seria possível criar um dashboard que fosse efetivamente funcional ou útil, ou que espelhasse a efetiva atividade do município naquele sentido. E como nós queremos ter alguma qualidade de dados e alguma lógica nas coisas que vamos partilhando, não podemos estar aqui a fazer partilhas de informação que pode dar ideias erradas, não é? Nós nunca queríamos ter esse papel. Por isso, há aqui aqueles que estão mais robustos e que nós sabemos que vão aportar mais valor, e depois os municípios, ao trabalharem connosco, se tiverem dados municipais sobre este domínio, podem, no seu observatório que integrará o CIT, disponibilizar essa informação e até detalhar os KPIs da forma que preferirem. Portanto, o tema do ambiente está dividido em energia, ambiente e alterações climáticas, resíduos sólidos urbanos e água. Do ponto de vista da mobilidade, temos os transportes, e do ponto de vista do modo de vida, temos a educação, a saúde, a habitação, a segurança, o desporto, cultura e recreativo, e o agroalimentar e a segurança alimentar. Por fim, na economia, temos economia e finanças,
E como podem ver aqui, dá para personalizar qualquer uma destas áreas, no caso do município querer fazer algumas das alterações. Mas mesmo assim, as pessoas podem ir ao território e números e ver os indicadores de um município que queiram. Nós, neste momento, temos todos os municípios identificados, sejam eles do continente ou das regiões autónomas, e selecionando aleatoriamente um no mapa, vamos até aqui, nós temos os dados, um mini observatório realizado que depois permite fazer analíticas e ajustar e modificar um bocadinho esta estrutura, se eventualmente o município assim quiser. Se formos, por exemplo, à governança de Viseu, só para mostrar muito rapidamente, nós já temos os dados das últimas eleições de 2024, já conseguimos dar alguma noção da forma como este município se posicionou nas últimas eleições, comparar com a respectiva região centro, verificar com as médias de Portugal, poder adicionar dados municipais, que nesta fase nós não estamos a trabalhar com o município de Viseu, ainda não temos, mas só esta informação aqui proveio de dados abertos e permite já ter alguma ideia de como a população se posicionou. No domínio das telecomunicações, mesmo tema, vou mostrar 30 segundinhos antes de mudarmos para outro, se por acaso quiserem que eu mostre algum em particular, mas na realidade até conseguimos saber, em termos de serviços, como é que eles estão a ser disponibilizados e como é que o município se está a posicionar relativamente ao resto do país e relativamente ao resto da região. Obviamente que se existirão atividades neste sentido é muito mais difícil saber, através destes dados, se há muito mais atividades ou não, porque esses são dados que, à partida, só os municípios é que devem disponibilizar e nós focamos apenas nos dados abertos. Só para mostrar muito Doutora rapidamente. Ana, peço desculpa em interrompê-la, mas não estamos a ver os links, estamos a ver apenas o slide dos dados abertos, o slide do PowerPoint. Portanto, Sério? o link deve ter aberto noutra janela. Ai, Jesus, obrigada por terem dito, porque na realidade eu estava aqui a falar há muito tempo e não mostrei. Agora sim. Agora conseguem ver. Pronto, eu andei Sim. aqui a passar a explicitar e na realidade não mostrei nada, mas pronto, foco-me neste último e se depois tiverem questões eu respondo com todo o gosto. Por exemplo, aqui no município de Viseu, relativamente às finanças, retiramos aqui dados de várias fontes. Do dados.gov em particular, conseguimos obter informação que não obtivemos de outros lados, como por exemplo a lista de anúncios do portal base, já aqui nos dados municipais, assim como as tabelas para 2023 e 2024 dos contratos públicos. Isto já mostra um bocadinho ao cidadão onde é que as coisas foram, onde é que o município efetivamente se posicionou nestes temas, podendo também até ajudar do ponto de vista da operação. Só para mostrar muito rapidamente aqui a interface, portanto vocês podem vir ao mapa e em qualquer região, seja ela do continente ou das regiões autónomas, escolher um município qualquer e ver para cada área os dashboards que vos der mais vontade de analisar mais a fundo. Só fiz rapidamente este percurso precisamente porque não mostrei há bocadinho e assim se quiserem pesquisar com um bocadinho mais de detalhe, sabem como é que é o fluxo. E pronto, como eu falei há bocadinho, a redes tem efetivamente muita informação e até disponibilizada por freguesia, com dados bastante úteis e interessantes sobre como é que cada município se está neste tema da energia. Só para concretizar e poder mostrar também um exemplo em que para a própria operação os dados abertos também são úteis, eu queria só terminar aqui a demonstração do CID com o tema da área reservada. Portanto, à data de hoje, obviamente que para nós disponibilizar um observatório base para todos os municípios, onde eles depois podem ajustar a analítica, a forma como querem disponibilizar informação interna, e na realidade não há tantos analistas no país quanto as entidades precisam de se apoiar em dados.
pelo menos à data de hoje, e infelizmente, acredito que à medida que vamos tendo mais consciencialização, também esta informação começa a ser mais local. Mas na área reservada nós disponibilizamos um observatório interno, onde tudo o que são atividades de analítica os municípios podem ter nessa área reservada por tipo de perfil, às vezes mais para pessoas mais operacionais, outros mais para gestão de topo, e decidir o que é partilhar do lado público, podendo ativamente ter um pequeno observatório que dê já a conhecer a sua atividade junto da população. Se por acaso, como é o caso do município de Famalicão, pretenderem fazer uma coisa muitíssimo maior, com muito mais especificidade, nós estamos a fazer isso com o município e eles têm o seu próprio observatório à sua imagem, dividido da forma que lhes faz mais sentido, que já são muitos anos de trabalho nesse sentido, mas os dados deles, eventualmente, uma vez públicos, integrarão também o sítio, portanto, continuarão também a apoiar o conhecimento do país de um modo geral, numa única área, e nós gostaríamos que pudéssemos, ao longo do tempo, capacitar mais o sítio com mais informação que possa aportar cada vez mais valor. Se tiverem alguma questão em particular sobre o sítio, sobre alguma da nossa atividade, por favor estejam à vontade. Eu vou só terminar com um último slide, com um exemplo muito simples de um dashboard interno que foi feito com outros indicadores diferentes dos que estão no sítio. Portanto, aqui o município de Famalicão, como qualquer município pode fazer, decidiu fazer uma análise muito mais a fundo, em vez de ir apenas às finanças, dividiu por atividade económica e por temas muito mais finos e por KPIs muito mais finos do que aqueles que nós apresentamos apenas com dados abertos, mas isso não significa que os dados abertos, com bons metadados e com uma boa noção do que é que lhes deu origem, não possam aportar valor também para analíticas internas junto de dados municipais. No caso, a CIVES fornece aqui dados muitíssimo interessantes sobre os pagamentos que em Vila Nova de Famalicão se tem vindo a fazer por setor de atividade, comparando também com uma visão mundial e dando, bem que isto está um bocadinho lento, com uma visão mundial que permite compreender que pessoas de que países efetivamente investem em Famalicão e, por outro lado, de que forma é que os pagamentos são feitos depois, as operações são feitas entre Famalicão e outras NUTs, outras regiões do país, como é que essa distribuição está a ser feita. Obviamente que esta estrutura é sempre combinada com as organizações para elas conseguirem usar da forma que lhe faz mais sentido, mas eu não queria terminar este momento sem dar esta nota de que, às vezes, com uma necessidade específica e com uma nota de algo que é importante para uma organização, nós mesmo com dados abertos conseguimos aportar algum valor, e quanto mais não seja dizer, ok, temos esta informação, temos este resultado, e o que é que leva a isto? E às vezes até ajudar a criar uma estratégia a seguir do que é que deverá ser implementado, seja em termos de hardware, seja em termos de software, do que for, para que se conheça mais um bocadinho e se possa contribuir com mais para aquele cenário em particular. Muito obrigada mais uma vez por esta minha explicitação. Espero que tenha sido útil e clara, e qualquer questão estão à vontade. Muito obrigada pela sua apresentação, doutora Ana Gonçalves, e muitos parabéns pelo trabalho desenvolvido e por ter partilhado aqui connosco o Centro de Inteligência Territorial e por ter demonstrado com casos de utilização a importância que a disponibilização de dados em formato aberto tem em prol da gestão do território e da visualização de dados sobre o nosso território. Agora, seguiremos para a terceira e última apresentação deste webinar. Convido o Dr. Luís João, diretor do setor público e dos cuidados de saúde da Google, a partilhar connosco a sua apresentação. Olá,
Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite da AMA na pessoa da doutora Wanda França, e é um prazer estar aqui a partilhar aquilo que tem sido o trabalho da Google nesta área da disponibilização de dados abertos e também no tratamento desses mesmos dados. Eu começaria por, uma vez que recebemos também muitos pedidos, e quando falamos de dados, também falamos dos dados que aparecem quando eu faço uma pesquisa na Google sobre um determinado município ou atendimento e quais são qual é a morada desse atendimento, o horário, o telefone, etc. Qualquer organização hoje se pode registar no site, no google.com/business e registar-se na sua plataforma e atualizar os seus próprios dados. Portanto, depois existe um processo até próprio da Google para garantir a veracidade dos mesmos e garantir que esta informação é fidedigna. Portanto, é algo que nos pedem muito e desta forma também estamos a utilizar dados para expor a todas as pessoas que pesquisam sobre um determinado estabelecimento ou um determinado organismo quando utiliza a pesquisa da Google. Adicionalmente, como também temos muitos municípios na audiência e muitos deles têm informação que muitas vezes querem fazer ver essa informação refletida na plataforma de Google Maps, existe também um portal para parceiros de conteúdos de mapas, e esses parceiros podem ser municípios, empresas de transporte, turismo, hospitais e outras entidades como universidades, que podem essencialmente providenciar informação mais fidedigna sobre ruas, endereços, tudo aquilo que são ciclovias, definir os limites da cidade, garantir que os códigos postais estão corretos, informação dos hospitais, etc. Ou até partilhar informação que é muito útil em tempo real para quem utiliza o GPS como o Waze ou o Google Maps, em que qualquer município, portanto, existe um programa que é o Waze for Cities, onde essencialmente nós partilhamos os dados da Waze com os municípios, para os próprios municípios terem visibilidade de onde estão a acontecer acidentes, onde é que existem obras, onde é que existe um problema na via pública. Já temos alguns municípios em Portugal a tirar partido e a conseguir saber em tempo real que existe uma determinada obra que começou e que se calhar podia não ter o licenciamento para ter começado e poder atuar também no momento. E isto pode também ser na via de o município consumir esta informação, como também na via contrária, em que o município se calhar pode ter um determinado evento que provoca congestionamento ou pode até fechar algumas vias e essencialmente aquilo que pode informar o Waze e o Google Maps através deste programa a dizer que existe um evento ou uma corrida que durante um período de tempo vai fechar uma série de ruas e com isto poupar imenso tempo, não só às pessoas que se deslocam, como também reduzir imensas emissões que seriam evitáveis pelo facto de, a partir desse momento, já terem esse conhecimento. Partilhar também que a própria Google também partilha muita desta informação a nível mundial relacionada com inundações, num portal que também disponibilizamos, e também de fogos, e estes fogos até já estão integrados diretamente no Google Maps. Portanto, quando algum de nós pesquisa na aplicação de Google Maps por fogos, consegue já ver os fogos e essencialmente o que a Google faz e utiliza também informação de satélites para definir a delimitação da própria área do fogo. E, portanto, isto também acaba por ser disponibilizado também na plataforma de Google Maps. Adicionalmente, também partilhamos através da APIs muito mais informação, como por exemplo a qualidade do ar, informação sobre o pólen, que é importante até para alergias e para definição de políticas de saúde, ou até também informação solar, onde essencialmente o que a Google faz é utilizar a inteligência artificial sobre os próprios mapas e conseguir providenciar essa informação para os municípios e para as organizações e para as empresas, considera essa informação relevante para avançar naquilo que é a transição energética que se avizinha.
A Google também disponibiliza um portal para os municípios que se chama Environmental Insights Explorer. Eu também deixo ali o link em baixo, em que os municípios podem escrever e ter acesso a toda esta informação até sem custos. E neste caso estamos a ver informação de Lisboa, conseguimos ver informação dos transportes, dados dos edifícios, emissões de carbono, o potencial solar, a concentração de árvores na cidade. Este é um exemplo, no caso de Lisboa, dos edifícios aqui com maior exposição solar e que eventualmente podem ser interessantes para colocar painéis solares. Neste caso vemos também a densidade de árvores dentro do próprio município para quem faz o planeamento urbano poder também tomar melhores decisões com esta informação que existe. E existem muito mais municípios que estão disponíveis na plataforma, inclusive temos também ali um botão de download data que me permite fazer download de todos estes dados e até utilizar internamente nos sistemas que queiram. Mais para a área de investigação, a Google também providencia mais de 70 petabytes de informação do território, alguns deles com 40 anos de histórico de imagens para perceber a evolução do território ao longo do tempo, e disponibilizamos esses datasets através de uma plataforma que é o Google Earth Engine, que permite também pessoas mais developers e investigadores queiram aplicar inteligência artificial sobre estas imagens, poder fazê-lo dentro da própria plataforma sem ter que retirar toda a informação para tratar a mesma. Depois, a própria Google tem também um site de pesquisa de datasets e de dados que podem ser abertos ou podem ser pagos e que também está disponível para qualquer pessoa usar. Portanto, é basicamente um Google Search para a plataforma de dados e que também vos convido a experimentar para encontrar as fontes de dados que podem ser úteis para o trabalho que estejam eventualmente a fazer. Em 2017, a Google adquiriu uma empresa que se chama a Kaggle e que continua a existir como no seu portal. Portanto, essencialmente esta é uma empresa que disponibiliza também datasets para treinar modelos de inteligência artificial, e neste caso estamos a falar de mais de 400 mil datasets que estão disponíveis na própria plataforma, e muitos deles até relacionados com Portugal e que também estão disponíveis para serem utilizados. Depois, muitas vezes quando estamos a falar de plataformas de dados, precisamos também de ter um sítio para alojar todos esses dados. E na grande maioria dos casos, eu preciso de cruzar uma série de informação, mas a quantidade dos dados até pode não ser assim muito grande. E apesar da Google ter aqui uma plataforma comercial chamada BigQuery, na realidade, se eu apenas possuir até 10 GB de dados, eu posso utilizar uma plataforma de armazenamento desses dados sem qualquer custo, se não chegar a 1 tera de queries por mês, e portanto posso ter uma plataforma logo para tratamento e um data warehouse ou data lake para tratar toda essa informação. O próprio BigQuery também disponibiliza datasets e, portanto, eu posso ir buscar vários datasets, criar os meus datasets, disponibilizar os meus datasets, disponibilizar até de forma privada, apenas para dentro da minha organização, ou de forma externa, como vemos ali nos filtros que consigo ver do meu lado esquerdo, e, portanto, acaba por ser uma plataforma onde conseguimos trocar uma série de datasets de forma muito simples, sem ter que copiar os dados manualmente de uma plataforma para outra. Partilhar também que no final do dia também vamos, para além de termos os dados, também temos que ter possibilidade de explorar esses dados e visualizar esses dados num report ou num dashboard. A Google também tem uma ferramenta que também não tem custos, portanto qualquer pessoa com o seu Gmail pode aceder hoje a lookerstudio.google.com. Tem mais de 900 conectores com várias plataformas. Uma das plataformas até é o próprio Excel, portanto se eu quiser criar um relatório, filtrar, pesquisar por uma fonte de dados, que pode ser um CSV, pode ser o BigQuery, como mostrei há pouco, pode ser um ficheiro Excel, como estou a mostrar neste momento, e de repente importo na plataforma e sem precisar de instalar nada, consigo começar logo a explorar a informação e a criar gráficos que podem ter uma série de variedade,
mas não há nada melhor que começarem até a experimentar, uma vez que até é uma plataforma que não tem custos e podem também explorar essa informação independentemente de onde estão os dados. Por fim, partilhar também que existe, a própria Google disponibiliza os dados das tendências da Google de pesquisa, e provavelmente devem ter visto entre ontem e hoje aquilo que foram as tendências da Google em Portugal, que saíram nas notícias para 2024, onde conseguimos ver as principais pesquisas de várias áreas que existiram em Portugal. É certo que essa informação podem encontrá-la aqui em trends.google.com, até do ponto de vista de saúde pública. Eu quero perceber quando é que as pessoas estão a pesquisar mais por gripe dentro do meu município, ou estão a fazer algumas pesquisas sobre alguma iniciativa ou alguma campanha que eu estou a fazer nesse município para perceber qual é que está a ser o impacto. Podemos também utilizar esta plataforma, mais uma vez convidos que não têm qualquer custo, também está disponível, basta terem um Gmail e podem também começar a explorar toda essa informação. Por fim, um dos dados abertos que foi produzido pela Google através de uma ferramenta que foi desenvolvida, que foi o AlphaFold, mais relacionado com a estrutura proteica e com a previsão de uma estrutura proteica na sequência da combinação de vários aminoácidos. Nós publicámos uma base de dados com mais de 214 milhões de estruturas proteicas, e não só isso, como a tecnologia que estava por baixo do AlphaFold, este ano as pessoas que criaram esta plataforma que apresento neste slide, duas delas estão na Google e ganharam este ano o Prémio Nobel da Química 2014, que não deixa de ser interessante, duas pessoas mais da área da tecnologia terem ganho um Nobel da Química. E, por fim, deixo apenas aqui o resumo das várias áreas que mostrei ao longo desta apresentação, e agradeço a todos. Eu deixo aqui o meu contacto para quem desejar saber mais sobre algum destes temas, e resta-me agradecer a todos. Penso que agora vamos para uma sessão de perguntas e respostas, e muito obrigado a todos. Muito obrigada pela sua apresentação, Dr. Luís João, e também pela partilha que fez aqui, que há muitos municípios presentes de informação que pode ser muito útil, nomeadamente datasets, APIs existentes que a Google disponibiliza em formato aberto, bem como a referência que fez à importância do cruzamento de informação, das plataformas de armazenamento e das ferramentas para a visualização de dados. Mais uma vez agradeço-lhe imenso ter aceito o nosso convite. Agora sim, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Relembro que poderão colocar questões no canal de perguntas e respostas aqui no Teams. Também chama a atenção que, tendo em conta a limitação de tempo que temos neste webinar, se caso não seja possível dar resposta a todas as perguntas durante esta sessão, temos todo o gosto em vos responder por e-mail, e iremos partilhar o e-mail para onde devem colocar as questões. António, convido-te a fazer a moderação das perguntas e das respostas que nos fizeram chegar. Obrigado, Wanda. Espero que me estejam a ouvir. Boa tarde a todos. O tempo para perguntas e respostas é de facto reduzido. Vamos tentar ser breves. Temos aqui uma pergunta, portanto, no canal PIR, Perguntas e Respostas, que eu penso que é dirigida ao Data Collab. E a pergunta é a seguinte: que fontes de dados utilizam para a produção da informação pública dos municípios? Então, várias. No caso, no site estão os dados do INE, do dados.gov, redes. Temos também, se não me engano, que alguns não entraram no site, ficaram apenas para os municípios, ainda que tenham sido dados abertos. Mas temos também dados da CIVES, temos também dados.gov, temos do portal da transparência. Na realidade, pelo menos estas fontes de dados foram trabalhadas. Também trabalhamos alguns dados da DGT, mas são maioritariamente esses. Sem dúvida que a maioria da informação do site que está mesmo lá vem
vem do INE, da redes, da CIBS e de dados.gov, havendo pontualmente essas Certo. outras fontes que eu referi, mas é maioritariamente daí. Com exceção da CIBS, diria que é tudo dados abertos, certo? Sim. Ok, muito bem. Portanto, aqui mostra-se a relevância dos dados abertos. Já agora, os dados do portal Mais Transparência são também do dados.gov. Sim, também lá. Exatamente. Só que é engraçado que nós descobrimos no dados.gov um bocadinho mais tarde. Ok. Só depois de já termos do portal de transparência é que descobrimos. E na realidade até devia ter sido ao contrário, porque em termos de metadados tinha sido muito mais simples ir diretamente ao dados.gov. Mas sim. Já agora, para as pessoas que estão aqui a perguntar se vamos disponibilizar as gravações, portanto, os slides, o que nós vamos disponibilizar é o vídeo. Portanto, poderão ver depois no YouTube, será enviado um mail com o link a todos os participantes deste webinar e depois podem ver novamente as referências que foram aqui dadas. Tinha outra pergunta, que por acaso também é para o Data Collab. A pergunta é como é que se tem acesso, portanto, àquela plataforma que é reservada aos municípios e se isso tem custos? Sim, essa parte é serviço. Portanto, nós fazemos os serviços de analítica com essas entidades e depois a plataforma é basicamente o local onde esses serviços de analítica são disponibilizados e que depois permitem o município, a pessoa que está a gerir isso no município, modificar também o seu observatório público. Mas na realidade é serviço. Por isso, contactem-nos, posso deixar aqui o meu e-mail ou até dos meus colegas e falamos um bocadinho sobre esse tema. Ok. E damos esse acesso. Ok? Eu aproveito para fazer uma pergunta, não é em detrimento das perguntas que estão aqui também feitas, mas muitas delas podem ser respondidas, portanto tem que ver com a disponibilização dos slides e a gravação. Eu aproveito para fazer uma pergunta para a Câmara Municipal do Fundão, ao Dr. Pedro Neto. Eu ouvi com muita atenção e fiquei de facto muito agradado com a quantidade de trabalho que fazem, mas a pergunta que me fica é, daquele acervo imenso de dados, que dados são abertos? Que dados é que nós poderíamos vir a ter acesso no futuro? Se já os identificaram, se vão disponibilizá-los, se isso é um projeto futuro? Passo a palavra ao Dr. Pedro Neto, se ainda estiver aqui connosco. Não, parece que já não está, lamento imenso. Pronto, fica esta pergunta. Aproveito então para passar uma outra pergunta ao Dr. Luís João. Tem a ver com o impacto. O tema do impacto dos dados e dos dados abertos em particular é um tema muito relevante, é um tema em aberto, não há, digamos, ainda soluções para medir o impacto dos dados abertos. Há muitas estimativas até a nível económico, com números que são impressionantes no espaço europeu. Mas eu pergunto-lhe se a Google está preocupada em medir como é que vem este tema, se essa informação pode ser usada para informar as políticas de abertura de dados. Obrigado pela pergunta. Eu diria que grande parte, muito daquilo que é o DNA da Google, nesta lógica, não só na partilha de dados, mas na partilha do código, do open source, e portanto há uma série de tecnologia open source que é hoje utilizada, que nasceu na Google, quer seja temas de containers, temas de inteligência artificial como o TensorFlow, temas de transformers, que está na base da inteligência artificial, e portanto sempre consideramos que isso foi não só um dar de volta para a sociedade, mas como também termos a validação da sociedade e podermos nós também melhorar com tudo isso. Do ponto de vista de impacto nestas trocas de informação, um dos feedbacks que temos, e até em Portugal, nós temos no caso da Waze, por exemplo, nós trabalhamos com 50, 60 voluntários do Waze, e um dos feedbacks que tivemos de algumas entidades com que trabalhávamos com o Waze, era que no passado, até eu saber que tinha um acidente, demorava 6, 7 minutos até eu ter esse feedback como organização, e hoje estamos a falar à volta de poucos segundos até conseguir saber que
alguém. Eu penso, se calhar muita gente aqui, principalmente pessoas em Lisboa e Porto, sempre que passamos no acidente, normalmente já alguém marcou aquele acidente e só temos que o confirmar ou dizer que já não está lá, não é? E portanto, eu conseguir saber em menos de 10 segundos em média que qualquer acidente aconteceu, isto é fundamental, não só para quem gera uma autoestrada, para a polícia, para o próprio município ter visibilidade e conseguir atuar em tempo real. Okay? Muito obrigado. É de facto uma mudança de escala no tempo de alarmística, não é? Impressionante. Isto feito com dados abertos. Eu dou por encerrada aqui esta sessão de perguntas e respostas. Privilegiamos o tempo para as apresentações. Trouxemos aqui três organizações muito diferentes e passo a palavra à Wanda para fazer o encerramento e que também irá fazer um anúncio pós-webinar. Muito obrigado, Wanda. Obrigada, António. Um especial agradecimento e um especial obrigado aos nossos oradores pelas suas valiosas apresentações. Os casos de sucesso apresentados hoje aqui neste webinar demonstram o impacto positivo que a disponibilização de dados abertos pode ter em diversas áreas, nomeadamente destaco na área do desenvolvimento territorial. Espero que as lições aprendidas e as discussões de hoje possam ser aplicadas nas vossas próprias iniciativas. Acreditamos que a partilha de conhecimento e a colaboração são fundamentais para o avanço da utilização de dados abertos e para a criação de valor para a sociedade. Muito obrigada por terem estado aqui a assistir a este webinar. Eu finalmente gostaria de pedir a vossa participação no inquérito de satisfação. Ajudem-nos a melhorar. Poderão abrir este inquérito através de um QR Code, que julgo que está no ecrã, exato. Caso não consigam fazer o seu preenchimento hoje, podem fazê-lo até o dia 13 de dezembro, às 23h45. E mais uma vez, obrigada por estarem aqui e vou passar a palavra ao António para anunciar uma iniciativa. António, a palavra é tua. Obrigado, Wanda. Portanto, o tempo e a agenda deste webinar está terminada, mas pensamos que esta é uma oportunidade importante para vos convidar a assistir a mais 10 minutos, mas é para um público-alvo em particular. Portanto, é uma iniciativa da AMA, que se chama Acessibilidade Digital Challenge, e esta iniciativa visa capacitar as equipas técnicas dos municípios. E como temos uma imensa representação aqui de participantes, pedimos a essas pessoas, se tiverem mais 10 minutinhos, para ficar connosco, e aos restantes quero desejar boas festas e um muito obrigado. Portanto, este challenge, Acessibilidade Digital Challenge, vai capacitar as equipas técnicas dos municípios portugueses a obterem a declaração de acessibilidade para os seus sítios web, de acordo com os requisitos legais do Decreto-Lei número 83/2018, 19 de outubro. Eu vou passar a palavra à nossa colega Catarina Fontainha, do Núcleo de Experiência e Acessibilidade Digital da AMA, que fará uma pequena apresentação de menos de 10 minutos. Bem-vinda, Catarina. Força. Vou então partilhar. Um momento. Digam, por favor, quando estiverem a ver. Já estamos, Catarina. Ok. Então, eu vou falar do Acessibilidade Digital Challenge, esta iniciativa da AMA inovadora que visa capacitar as equipas técnicas para obterem a declaração de acessibilidade em apenas 8 dias, com suporte do Núcleo de Experiência e Acessibilidade Digital da AMA. Vou tentar ser breve para não vos consumir muito tempo. De onde é que nasce este desafio e esta necessidade? O Decreto-Lei número 83 de 2018 refere à obrigatoriedade de todos os sítios web da administração pública, dentro dos quais se insere o público-alvo das autarquias locais, publicarem a sua declaração de acessibilidade. O prazo para o fazer terminou a 23 de setembro de 2020. A obtenção da declaração de acessibilidade ajuda os municípios a cumprir as normas legais relacionadas à acessibilidade digital. Catarina,
Só Sim. avisar que nós não estamos a ver a passar a apresentação. Eu julgo que se calhar está numa outra janela. Ah, ok. Espera aí, então. Agora sim, acho Tá? Ok. que isso. De onde é Agora que... Obrigada. De onde é que nasce este desafio e esta necessidade? Pronto, como referido, o Decreto-Lei abrange toda a administração pública, entre os quais o público-alvo das autarquias locais. Estes benefícios permitem cumprir as normas relacionadas com a acessibilidade digital, também melhoria da experiência digital do cidadão e a promoção da igualdade de acesso aos serviços públicos, incluindo a pessoas com deficiência. Neste slide podem observar o estado de acessibilidade web nos municípios portugueses. À data de novembro temos 30 declarações de acessibilidade, 27 plenamente conformes, 3 parcialmente conformes. 2 dos quais, dos municípios, destacaram-se com selo de prata e selo de bronze, no que diz respeito ao selo de excelência que permeia as melhores práticas no âmbito da acessibilidade digital. O que é este conceito de acessibilidade digital challenge? Este desafio foi especialmente concebido e pensado para os municípios portugueses e tem como objetivo, como referido, capacitar com recursos, ferramentas e conhecimento as equipas técnicas com o propósito de estarem aptos a obter a declaração de acessibilidade para o sítio web do seu município. O desafio está estruturado em 3 passos: avaliar, preencher e publicar a declaração de acessibilidade e terá a duração de 8 dias. O que é que as equipas vão poder retirar deste desafio? Temos a consciência de que existe uma curva de aprendizagem face à matéria da acessibilidade digital e este desafio procura, assim, maximizar esta capacidade de conhecimento num curto espaço de tempo, que em média, sem apoio ao suporte técnico, demoraria cerca de 3 a 6 meses a nível de amadurecimento de conhecimento. A quem se destina? Este challenge foi especialmente desenhado para as equipas de tecnologias de informação e comunicação das autarquias, pelo que recomendamos também a participação dos elementos que trabalham ao nível da estratégia, definição e desenvolvimento de produtos e serviços digitais. O âmbito das funções é transversal, desde gestores de projetos a product owners, developers, UX designers e marketeers ou editores de conteúdo. Como irá funcionar? Inicia-se hoje o período de inscrições para o Challenge. O desafio em si terá a duração de 8 dias, mas os conteúdos serão disponibilizados por mais dias posteriores. Em cada dia serão apresentados novos conteúdos e exercícios práticos numa plataforma, intercalando com sessões live de esclarecimento de dúvidas. Teremos também a apresentação de casos de sucesso dos municípios e o objetivo é que com este desafio os municípios obtenham a sua declaração de acessibilidade. Esta é a equipa responsável pela dinamização do challenge e também pela apresentação dos conteúdos, composta por Jorge Fernandes, Cláudia Cardoso, Nuno Duarte, Ricardo Pauleta, Filipe Faustino e Vitória Santos. Para quem se está a questionar quando é que vai ter altura, a data será 17 a 26 de fevereiro de 2025, 8 dias úteis. As inscrições decorrem até 10 de fevereiro de 2025. As inscrições estão abertas a partir de hoje. Como foi dito, vai estar tudo inserido numa plataforma. Este formulário Forms serve somente para pré-registro e para receberem as comunicações posteriores. Também já tinha sido referenciado que a apresentação iria ser disponibilizada, portanto, depois podem aceder com mais atenção também ao link e ao QR Code. Por último, agradecer, obrigada por aqueles que ficaram mais um tempo para ouvir esta iniciativa. Deixo também aqui o link para o Acessibilidade Gov, onde podem
ver a divulgação, partilha e promoção das melhores práticas de acessibilidade de conteúdos web e aplicações móveis. Para mais dúvidas ou questões ou algum interesse no Acessibilidade Digital Challenge, podem contatar diretamente para catarina.fontinha@ama.pt. Muito obrigada. Obrigada, Catarina, pela partilha da iniciativa. Obrigada a todos por estarem aqui durante esta tarde. Só me resta a mim e ao António, desejar Muito obrigado. umas boas festas, Boas festas. e até para o ano. Esperamos Até para o contar convosco para o ano e estamos a preparar mais ciclos de webinars e outras iniciativas. Boas festas a todos.